Boa tarde aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? E hoje eu quero trazer um assunto super esclarecedor. Eu gostaria que vocês prestassem a máxima atenção, porque o assunto que eu vou trazer hoje é muito esclarecedor. Eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está ficando jogado para escanteio lá na seita, né? Porque já está duvidando de alguma coisa, ninguém já está querendo falar com ele, porque já está vendo que ele não está acreditando mais. Pode falar comigo, meu irmão, pode falar comigo, pode me fazer aquela pergunta que você gostaria de fazer aí, mas não pode, né? Pode fazer para mim aqui, eu fico muito feliz. Aquele irmão que já passou por uma seita, né? Seja ela qual for, e o irmão, ele saiu da seita, né? Gostaria de falar sobre a palavra de Deus, trocar uma ideia sobre a palavra de Deus, também pode falar comigo, vai ser um prazer, eu fico muito feliz. É só vocês colocar aí nos comentários, né, que gostaria de falar comigo, eu coloco o meu telefone ou meu e-mail aí para vocês falar comigo, tá bom? E queria também pedir para vocês fazer bastante comentários aí no meu canal. Meus irmãos, comente bastante, eu estou feliz. Vocês têm comentado bastante, eu estou feliz. São muitos comentários, estou gostando dos comentários de vocês, mas não precisa comentar só para falar que o vídeo ficou bom, não. Se o vídeo não tiver ficado bom, se você não tiver gostado, pode comentar que não gostou também. Isso aqui não é um canal para me agradar, não. Isso aqui é um canal para divulgar a verdade. Isso é um canal para divulgar a verdade. Então, meus irmãos, o assunto que eu quero trazer hoje é muito interessante. Eu vou começar o meu vídeo aqui fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm dúvida que a Bíblia das Testemunhas de Jeová é fraudada ou adulterada, conforme vocês queiram dizer? Alguém tem dúvida disso? Bom, se vocês tiverem dúvida de que a Bíblia das Testemunhas de Jeová é uma Bíblia fraudada ou adulterada, eu vou tirar essa dúvida de vocês hoje. Olha aqui, ó. Eu vou trazer a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eu vou trazer a primeira Bíblia deles, a primeira edição deles, a primeira Bíblia deles que foi lançada, que é essa aqui, ó, essa aqui. E vou trazer essa, que é a mais recente. E vou mostrar que de uma para outra tem diferença. Vou mostrar a diferença de uma para outra. Preste atenção aqui, ó. Eu vou começar mostrando aqui, ó. Nessa Bíblia aqui, ó, essa de capa verde, essa foi o primeiro lançamento deles, foi a primeira edição deles. Essa aqui foi lançada no ano de 1967. Eu vou ler aqui para vocês verem o texto do Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1, e depois eu vou ler na outra, na mais recente, nesse último lançamento de 2016, e vocês vão ver a diferença. Ó, nessa aqui diz assim, aqui, ó. Nessa aqui, ó, diz assim, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então veja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Embora que eles colocaram Deus com D minúsculo, mas colocaram que Jesus era Deus. Certo? Agora nós vamos observar nessa aqui, ó. Essa aqui lançada em 2016. O mesmo texto. Vocês vão ver a diferença do mesmo texto. Olha aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ó, na outra, na primeira edição, a palavra era Deus. Nesta edição aqui, ó, eles já colocaram que a palavra era um Deus. E continuou sendo Deus com D minúsculo. Continuou com D minúsculo. Então, conforme vocês puderam ver,
aqui nós já vimos uma fraude. Agora nós vamos ver outra fraude aqui, outra fraude que eles usaram. Vamos ver aqui a segunda fraude. A segunda fraude está no livro de Hebreus. A segunda fraude está no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Nessa Bíblia aqui, ó, na primeira edição de 1967, esse texto de Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos o adorem. Viram? Ao trazer o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos o adorem. Agora, meus irmãos, agora nós vamos observar aqui, ó, nessa edição de 2016. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Ó, nessa edição aqui diz assim, ó, Hebreus, mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos lhe prestem homenagem. Então, meus irmãos, conforme vocês viram, nessa Bíblia aqui, diz que todos os anjos adoram Jesus. E já nessa outra aqui, ó, diz que todos os anjos prestam homenagem a Jesus. Então, portanto, meus irmãos, nós já podemos ver duas fraudes, porque nessa Bíblia aqui diz uma coisa, nesta diz outras, sendo que todas as duas Bíblias são das Testemunhas de Jeová. Só que essa aqui é uma edição de 1967 e essa aqui é uma edição de 2016. Agora, eu vou mostrar aqui uma outra fraude, mas grotesca. É uma fraude grotesca. Todo o tanto que vocês pensar que tem uma fraude grotesca, essa aqui é mais um pouquinho. Aqui, ó. Nessa Bíblia que vocês estão vendo aqui, ó, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, edição de 1967, o capítulo 16 de Marcos tem 20 versículos. Nessa Bíblia aqui, o capítulo 16 de Marcos tem 20 versículos. O capítulo 16 de Marcos vai do versículo 1 até o versículo 20. Como todas as outras Bíblias, como todas as outras. Agora, meus irmãos, já nessa outra aqui, ó, vocês estão vendo aqui, essa edição de 2016, o capítulo 16 de Marcos só tem 8 versículos. Nessa Bíblia aqui, o capítulo 16 de Marcos, os versículos só vão de 1 até o 8, certo? Agora, eu pergunto, por quê? Agora, eu faço uma pergunta para vocês aqui. Eu faço uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Por que que nessa Bíblia aqui, que é de vocês também, por que que nessa Bíblia aqui, o capítulo 16 de Marcos tem 20 versículos? Vai do 1 até o 20. Agora,
Por que é que nessa aqui só tem 8? Bom, eu gostaria que alguém me respondesse essa pergunta. Eu vou fazer uma convocação aqui para o meu irmão Thompson Vieira. O meu irmão Thompson Vieira disse que é especialista em testemunha de Jeová. Ele fez um comentário no meu canal aqui e ele falou que ele é especialista em testemunha de Jeová. Qualquer coisa de testemunha de Jeová ele entende, porque ele é especialista. Ele é formado em testemunha de Jeová. Meu irmão Thompson Vieira, você que tem um canal no YouTube chamado Raciocínios Bíblicos e que o seu canal é tão verdadeiro que nem coragem de mostrar a face no seu canal você não tem. Você faz um vídeo escondido. Você diz que é especialista em testemunha de Jeová. Eu gostaria que você respondesse para mim. Coloca nos comentários, por favor, meu irmão Thompson Vieira. Eu gostaria que você, que é especialista em testemunha de Jeová, me explicasse por que é que nessa Bíblia aqui, de vocês, edição de 1967, o capítulo 16 de Marcos tem 20 versículos. E nessa aqui, edição de 2016, o capítulo 16 de Marcos só tem 8 versículos. Por favor, me responda. Mas eu busquei saber isso. Eu tentei fazer essas perguntas para várias pessoas. Fiz essas perguntas para várias pessoas, para ver. Entrei em contato com alguns anciãos para ver se eles sabiam me explicar isso. Ninguém me explicou. Entrei em contato com várias testemunhas de Jeová. Ligava para o telefone deles, falava assim. Claro que eu não falava que era eu, porque se eu falasse, eles não iam me atender, né? Aí eu ligava e falava, olha, eu tô só buscando uma informação. Aí eu liguei para várias pessoas, várias testemunhas de Jeová. Olha, eu estou só buscando uma informação. Por que é que a Bíblia de vocês, a primeira edição, né, lançada em 1967, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, tem 20 versículos. E por que a edição de 2016 tem só 8? Aí ninguém sabia me explicar. Nenhuma testemunha de Jeová sabia me explicar. Aí o que eu fiz? Tem um rapaz que veio de Betel e casou com uma moça aqui da minha cidade, da cidade que eu moro. Então esse ex-betelita já está morando aqui, pessoal. O cara é de Betel, ele sabe tudo, né? O cara de Betel, eu vou ligar para ele. Aí procurei, indaguei, até que eu achei o telefone dele, encontrei o telefone dele, liguei para ele e falei para ele, olha, eu estou ligando aqui porque eu estou estudando a Bíblia de vocês aqui e vi aqui vi uma discrepância muito grande aqui, que você, como uma pessoa de Betel, eu gostaria que você me explicasse. Ele, não, com toda certeza, com todo prazer, explico para o senhor. Aí eu falei para ele, falei, olha, meu amigo, a Bíblia de vocês, a edição de 1967, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, tem 20 versículos. E a edição de 2016 tem só 8. Você poderia me explicar isso? Ele falou, posso, com todo prazer, eu explico para o senhor. O negócio é que somente os primeiros 8 versículos do capítulo 16 de Marcos que é inspirado, que são inspirados. O restante não. Então, segundo ele, no versículo 16 de Marcos, são só os 8 primeiros versículos que são inspirados. Os 8, aliás, o restante, do versículo 9 até o 20, não são inspirados por Deus. Bom, aí eu perguntei para ele, falei, mas escuta aqui, o corpo governante não são os representantes de Deus aqui na Terra? A organização das testemunhas de Jeová não representa o governo terrestre de Deus? Não representa o governo de Deus aqui na Terra? Então, por que é que Deus deixou para avisar isso para eles? Por que é que Jeová deixou para avisar isso para eles só em 2016? Por que é que quando eles copiaram ali a primeira edição, em 1967,
Jeová não avisou para eles que esses versículos não eram inspirados. Por que é que Jeová esperou tantos anos para revelar para ele, aliás, para revelar para o corpo governante, que esses versículos não são inspirados? Aí ele virou para mim e falou assim: eu estou achando que você é apóstata, né? Falei: não sou não, rapaz, eu estou só querendo saber, ué. É porque eu estou estudando a Bíblia de vocês aqui e eu deparei com essa discrepância aqui, ué. E eu tenho direito de saber, ué. Vocês não estão aí para ensinar? Vocês não estão aí para ensinar a Bíblia? Ele disse: a gente está para ensinar. Falei: então, eu gostaria que você me ensinasse. Então, eu queria saber por que é que Jeová, não revelou para o corpo governante, aliás, para os dirigentes da Torre de Vigia, em 1967, que esses textos não eram inspirados, e em 2016 Jeová veio revelar para eles. Ou será que Jeová pisou na bola com eles? Falei para eles assim: eu sabia que o Jeová de vocês, que o Jeová de vocês é um Deus bipolar, um Deus que muda de ideia, um Deus que esquece, um Deus que fala as coisas e depois fala o contrário, mas um Deus que pisa na bola com os outros, igual você está dizendo. Não, porque sendo assim, o Deus Jeová de vocês pisou na bola com a organização, deixou vocês pregar texto que não é inspirado, por tantos e tantos anos vocês pregando texto que não foi inspirado, e só em 2016 é que Jeová veio a revelar para vocês que esses textos não eram inspirados. Aí ele falou para mim: olha, vamos encerrar por aqui que eu estou vendo que você é apóstolo. Não quero mais conversar não. E parou. Desligou o telefone na minha cara. Então é isso aí, meus irmãos. Dentro da própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, está aqui, o primeiro lançamento, que é esse, e o mais recente, que é esse. Tem uma discrepância muito grande, mas isso aqui eu só falei de três. Porque se eu for falar demais, se eu for falar de todas as discrepâncias que tem, eu vou ficar muito tempo falando aqui. Isso aqui eu escolhi as três mais grotescas, essas três mais grotescas que eu achei aqui. E primeiramente, e também eu quero agradecer aqui agora, o meu irmão Nelson, lá do Rio de Janeiro, que essa Bíblia aqui, que eu não tinha ela, eu tinha muita vontade de ter essa Bíblia e infelizmente eu não tinha. E o meu irmão Nelson, lá do Rio de Janeiro, mandou essa Bíblia de presente para mim. O meu irmão Nelson, ele comprou essa Bíblia, mandou de presente para mim, e até o correio quem pagou foi ele. Ele falou: meu irmão, eu quero te dar um presente de uma forma que nem a postagem dessa Bíblia você não vai pagar. Até isso eu vou te dar. E o irmão Nelson mandou essa Bíblia para mim de presente e pagou até a postagem. Ô irmão Nelson, muito obrigado. E essa Bíblia está me ajudando demais, pode ter certeza disso. O presente que você me deu, pode ter certeza que eu valorizo o presente que você me deu. Essa Bíblia foi muito valiosa para mim. Muito obrigado, meu querido e amado irmão Nelson, lá no Rio de Janeiro.